história da banda, eu acredito que veio primeiro de um gosto muito intenso por música, né? A gente sempre curtiu muito música. Acho que começou desde o berço. Meu pai sempre foi um fanático com música, com som, então ele gostava muito disso. É uma coisa que não tinha preço, é você provocar emoção nas outras pessoas. Existia aquele sonho de virar um popstar, né? E aí culminou, né, aquela oportunidade que a gente teve de gravar na BMG Ariola, que era a maior gravadora do Brasil naquela época. Esse um mês que a gente passou no Rio foi uma prova muito importante pra gente do que seria o mundo musical. Tanto é que depois desse disco ele rendeu pra gente a abertura do show do Kid Abelha aqui em Uberlândia, né, lá no TC, que a gente tocando pra mais de 5.000 pessoas. Acho que a banda trouxe muita coisa assim de trabalho em equipe, de percepção de que tem que ter o talento individual, mas tem que ter aquela coisa ali do grupo, né, de respeitar. Na hora que a gente gravou o LP na época e a gente foi orientado sobre qual o nível do trabalho que teria que ser feito, era uma escolha mesmo. E eu falei, pô, mas eu gosto mais da música como hobby, eu senti que a minha vocação mesmo era mais na área profissional, da área de tecnologia e de gestão. A fundação da SOS Informática, ela foi uma necessidade, porque eu e o Fábio já tínhamos o espírito muito empreendedor. Que a microinformática estava vindo, né? Era nova. E aí eu saí para empreender com o Hospital Santa Catarina e as Brasil Cerrado Irrigação, que tinha uma filial aqui em Uberlândia. Então, com esses dois contratos, a gente resolveu unir para montar uma empresa junto. Foi desse sonho de ajudar as empresas e, ao mesmo tempo, da gente fazer o nosso próprio empreendimento que nasceu a SOS. A maior motivação, né, para a mudança do nome foi realmente a gente tentar o registro e a gente ter a frustração de que tinha no mínimo 1.000 empresas conflitantes com o nosso nome no Brasil. E aí, ao descobrir isso, falou, pô, tá na hora então de trocar de nome. E buscamos uma palavra em sânscrito que fizesse sentido para nós. A Sankhya é o estudo da manifestação divina na multiplicidade. E aí, quando a gente viu isso, a análise de sistemas e o processo que a gente tem que trabalhar tem muito a ver com isso. E o Manuel, ele veio com essa inteligência especial, né? Essa inteligência única. Na época a gente ficou assim, muito surpreso de descobrir que tinha um cara que tinha um domínio de tecnologia tão grande quanto ele e que viabilizava a gente com vários projetos. E ele falou para mim, olha, até que provem o contrário, toda empresa de software é picareta, né? Fiquei olhando assustado para ele até cair a ficha. Então acho que a partir daí, um ano depois, ele estava trabalhando com a gente e menos de um ano depois a gente criou uma forma dele virar sócio, né? Facilitou isso. Quando eles me convidam para a sociedade, eu não fazia ideia do que seria a Sankhya no futuro. Fazer a entrega bem feita, que colocar o cliente satisfeito e, mais do que isso, promover nele uma adaptação, uma transformação, uma evolução, isso é que me levou a aceitar a proposta. O MGE, para mim, foi uma coisa muito impactante, porque ele foi a primeira vez que realmente a gente teve que conviver com uma mudança de tecnologia. A gente teve que ter muita coragem para jogar tudo fora. Eu e o Manuel tivemos que reaprender, a gente teve que estudar orientação a objetos, tivemos que estudar bancos de dados, eu tive que mergulhar no banco de dados do sistema e trabalhar toda uma nova arquitetura. O MGE, dentro de 6, 8 anos que a gente tinha de aprendizado em gestão, nós condensamos tudo naquela ferramenta. E ele nasceu com um poder muito grande de atender necessidades que são fundamentais para as empresas até hoje. Foi um desafio que, quando a gente começou, a gente não tinha noção do tamanho. E ele trouxe para a gente uma cultura de não aceitar fazer algo que não seja o melhor possível. Eu acho que essa é uma característica comum lá dentro. A gente não gosta de fazer coisas que as pessoas não usam. No meio disso, começou o burburinho da web, né? E aí a gente ainda não tinha retornado os investimentos no MGE e tudo. Um detalhe também, Fábio, que dessa questão do desenvolvimento web, é que quando eu e você fomos para a Condex Las Vegas, acho que foi em 97, 98, quando a gente ganhou o prêmio do Fast Service, nós chegamos lá e nas palestras só se falava de web, cara. Web.
E quando começamos a desenvolver o Java, a vantagem é que tinha o Sankhya W, tinha total compatibilidade, diferente do SGE com o MGE, total compatibilidade com o MGE, né? Paralelo a isso, quando a gente fez a mudança, a gente criou a Jiva. Jiva foi uma visão nossa, quando a pirâmide de empresas, as grandes empresas são tomadas pelos grandes players. E a gente estava atuando muito forte no middle market. E quem vai cuidar da base? Então a gente criou outra marca. E um diferencial nosso estratégico é que nós usamos a mesma plataforma para atender, só que com mudanças de interface para as pequenas empresas. A gente tem uma ânsia, nós temos uma ânsia de criar o belo, de criar a harmonia, mas aconchegante. GPTW, né, a avaliação das pessoas, o comentário das pessoas, é que nós estamos em casa. E uma família, ela perpetua-se. Um dos maiores avanços que eu acho que a gente teve nos últimos anos foi essa governança, né? A gente ter o GPD, né, que esse ano vai ser BSC, né, mas a gente tem uma ferramenta de gestão estratégica integrada com o RP, todas as áreas vendo seus dashes, né, acompanhando, fazendo sua gestão, ou seja, isso passa para o mercado uma mensagem muito legal de que a gente acredita muito no que a gente vende, né? Em 30 anos de empresa, nós sempre crescemos, e sempre crescemos com capital próprio. Não fazia um investimento astronômico sem ter um lastro que permitisse isso. E isso fazia da gente realmente a gente lutar muito pela nossa convicção, né? Porque além da gente ter vivido um conflito muito forte que gerou aquela ruptura da troca de presidente, na mesma época a gente teve que comprar de volta a unidade Brasília, que a gente tinha vendido para um terceiro que não estava dando conta de conduzir. E Goiânia, eu ia muito a Goiânia, não sei se vocês lembram, mas quando a gente abriu Goiânia, eu vivia uma semana, assim, ficava 3 dias por semana em Goiânia. E quando teve essa decisão que o sócio sairia, eu falei, meu Deus do céu, cara, estamos assumindo aqui, e estava assumindo Brasília de volta, e assumindo Goiânia de volta também. Então foi um momento assim de muita introspecção, a gente teve que realmente pensar muito em tudo que a gente tinha que fazer, porque podia ser um momento também de desistir ou de encerrar. Mas a gente resolveu essa parada e é incrível, porque quando você resolve uma parada dessa, você parece que deslancha, parece que aquilo está te agarrando. A partir do momento que o Felipe assumiu a o diretor-presidente, a diretoria executiva da Sankhya, tratou muito bem essa oportunidade, buscando pessoas dessas empresas que estavam sendo incorporadas, pessoas para fazer parte do nosso time e serem parceiros nessas filiais ou unidades. Isso foi um momento que acelerou o nosso crescimento. E a gente foi bem ousado em chegar nessas pessoas e atraí-las para o nosso negócio. Isso deu uma rampada, né, no nosso negócio, a gente acertou em muitas contratações, em muitas parcerias que a gente fez, mas isso permitiu com que a gente deixasse de ser uma empresa do interior de Minas e passasse a ser uma empresa reconhecida nacionalmente. Então, se você pegar o meu software, o nosso software, da primeira geração para a segunda geração, para a terceira geração, a cada geração, e nós soltamos uma versão nova a cada 2 meses, você vai ver que tem cada vez mais inteligência, tem cada vez mais aplicação, cada vez a gente coloca mais facilitadores para quem usa o sistema. Isso graças às pessoas que estão lá conosco. Com o tempo foi consolidando na nossa mente que o nosso propósito é melhorar a vida das pessoas e das empresas através da gestão. E quando a gente vê isso acontecendo, quando a gente tem os feedbacks disso, a gente arrepia. É aquela coisa de músico, né, de emoção. A gente emociona mesmo, a gente se arrepia. Tudo que é bem gerido acaba entrando no ciclo positivo, né, no ciclo virtuoso e acaba gerando ganhos para todo mundo. A gente já teve vários feedbacks de clientes que deixaram de quebrar e, portanto, deixaram de demitir seus funcionários porque eles tiveram melhor gestão com a nossa solução, com a solução Sankhya. Uma melhor qualidade de gestão leva riqueza,
para toda a comunidade. Nós temos que nos preocupar cada vez mais em criar um ambiente saudável para todo mundo que trabalha lá e para a comunidade. O meu sonho, primeiro, é conquistar o Brasil. A empresa mais desejada do Brasil em soluções de gestão empresarial. Mais do que ser a maior, a melhor, eu acho que é uma coisa bacana. E a gente está correndo atrás disso.